agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você aqui no Papo em Dia, hora de falar de saúde. E hoje estou voltando definitivamente ao vivo. É um prazer estar de volta aqui no Saúde Você, dentro do Papo em Dia, na casa de vocês. Doutor Rodrigo Santiago, seja bem-vindo. Doutor Rafael Faraco, tudo bem com vocês, doutores? Tudo bem, obrigado. Tudo bem. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto importante que todo mundo tem o hábito, muitas vezes, e às vezes pode ser um problema de saúde, né? Ontem mesmo estava com uma secretária no escritório, tossindo. Eu falei, olha, tosse alérgica. Vamos falar de tosse? As pessoas perguntam muito sobre tosse, o que é tosse alérgica, que tipo de doença pode ser um sintoma de tosse. Então vamos começar, vou fazer perguntas e quero convidar vocês para ficar atentos, porque neste domingo, aqui na Rede Brasil, a partir do meio-dia, programa da gente com Netinho de Paula, estreia o nosso quadro Saúde da Gente. Olha só o convidado, o doutor Rodrigo Santiago. Nós vamos falar do que neste domingo, doutor? Coronavírus. Coronavírus. Então, olha só. Assunto do momento, né? Assunto do momento nos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo. Fique de olho. Tosse. Em breve, o doutor Rafael Faraco estará com a gente também, hein, doutor? Tá aí o super convite para o senhor. Obrigado. Doutores, muita gente comenta que está tossindo há dias, semanas, aquela tosse compulsiva que não para muito. E aí, o que é esse quadro de tosse? Por que as pessoas muitas vezes têm uma tosse, vamos dizer, que é crônica? Quando ela se estende por muito tempo, o que pode ser? Na verdade, assim, a gente classifica a tosse, né, em tosse aguda, subaguda e crônica, né? A tosse aguda é aquela pessoa que tosse até um mês, a subaguda de 1 a 2 meses e a crônica acima de 3 meses, né? Então, sim, existem pessoas que chega pra gente no consultório com histórico de tosse acima de 2, 3 meses. E essa tosse acima de 2, 3 meses sempre tem que ser investigada. Porque na maioria das vezes, as pessoas que chegam para a gente no consultório, é uma tosse aguda por um quadro viral, mudança climática, variação de temperatura, que faz uma irritação, pode ser na via aérea alta, seios da face, nariz, ouvido, garganta, e pode provocar tosse. Isso é o mais comum do consultório. Mas tem aquelas tosses também que se estende um pouco mais, que seria uma tosse crônica, né? Igual doença do refluxo, também é uma das causas de tosse crônica. Causa tosse, doença do refluxo? Sim, é muito comum no consultório, aquelas pessoas que chegam pra gente tossindo há mais de 2, 3 meses. Na investigação, a gente se depara com um quadro de doença do refluxo. E é importante que tem, às vezes, pessoas que não têm sintomas de azia ou sintomas dispépticos e procuram a gente com tosse. E nessa investigação, a gente faz o diagnóstico de doença do refluxo. Agora, doutor, a tosse. O que é a tosse, na verdade? O que é o ato de... O que acontece no organismo da pessoa quando ela tosse? Eu costumo dizer que é um mecanismo de defesa da pessoa tosse. Vamos pensar que a gente tem alguma coisa que não presta dentro da gente, a gente tem que jogar fora. Exatamente. Então a gente tosse para jogar fora. Às vezes nem necessariamente seja algum micro-organismo, alguma bactéria, mas alguma irritação, né? Então algo irritante que ocorre geralmente nessa região da garganta e a gente tem esse reflexo também. Então a gente tem que deixar muito claro que a tosse não é uma doença, é um sintoma. A gente tem que chegar na doença através desse sintoma. Quer dizer, a tosse é o sintoma de que algo não está bem. O corpo está gritando para avisar alguma coisa. Ela não é uma doença em si. Exatamente. Apesar de ter o CID, né, o Código Internacional de Doenças, mas a gente costuma falar tosse a esclarecer quando a gente ainda não tem o diagnóstico. E a tosse, assim, a gente vai pensar que é uma inspiração em seguida de uma inspiração forçada. Tá. Então, tem toda essa alteração no mecanismo natural e pode chegar a 120 km por hora. Então, imagina o tanto de perdigotos, o tanto de saliva, o tanto de coisa que pode passar. E se é contagiosa, aí que é perigo. A gente até dando um spoiler, né? Que a gente vai falar do coronavírus também. Olha, o doutor totalmente moderno, dando spoiler. Mas assim, você está gripado, ou você está com coronavírus, ou você tem tuberculose, são doenças, por exemplo, que podem ser transmissível. Por isso que as pessoas muitas vezes usam até máscaras, né? Porque quando diagnosticado que já é um problema, aí você tem essa possibilidade do contágio. Então, até adiantando, uma orientação que a gente tem que dar para as pessoas, tá com a mão na frente. Eu brinco com as minhas filhas que são pequenininhas, tossem com o microfone, né? Porque elas ainda não têm, elas têm 5 anos de idade. Um beijo para elas. Qual que é o nome delas? Laura e Alice. Laura e Alice são gêmeas, né? Um beijo para as meninas, são lindas. Vão fazer 5 anos agora em abril. E às vezes dá uma tossida no rosto das pessoas, falando, não, microfone. Agora, nós adultos, a gente já pode explicar melhor ainda. Além de colocar, de repente, um lenço, tossir no braço. Porque se você
tem alguma coisa que está transmitindo, isso vai sujar a sua mão e você cumprimenta a pessoa. Você pega, exato, você pega a maçaneta, o corrimão e dependendo dessa tosse, de repente for gripe, que passa bastante tuberculose, nem tanto, mas gripe, o mesmo coronavírus você pode passar. Então, essas educações são importantíssimas para dar. Bom, uma coisa que é muito interessante é que às vezes a gente que está em casa tem muitas dúvidas com relação a muitos tipos de sintomas. E eu, particularmente, não tinha essa ideia de que a tosse ela só é um sintoma. Mas agora, tendo a explicação do médico, olha a percepção que a gente passa a ter de falar, é verdade, quando eu estou tossindo, eu estou pondo para fora o problema que eu tenho e que muitas vezes pode ser contagioso e por isso que se torna, muitas vezes, alguns casos de vírus em epidemia, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Criança, obviamente, como o doutor falou, brinca, né, da história do microfone para tossir. Mas o adulto, procure andar com lenço, né? Proteger com o antebraço, que a gente normalmente está com blusa. Álcool gel, né? Álcool gel logo na sequência, para que você não saia por aí contaminando pessoas, transmitindo doenças e, principalmente, perceber que está tossindo, tem que se cuidar. Agora, nós falamos da tosse de semanas, mas eu ouvi dizer que tem tosse que dura 2, 3 meses. Isso é verdade? Sim, isso é comum, Duda. Então, igual eu falei no começo, na maioria das vezes a tosse é um quadro inflamatório infeccioso por um quadro viral ou bacteriano ou variação climática que vai se resolver em até um mês, tá? Mas existem sim tosse que dura mais do que isso. Doença do refluxo, como eu mencionei no início, é uma das causas. Existe tosse também relacionado ao uso de alguma medicação. Eu ia te perguntar isso. Relacionado só para o pessoal de casa ter exemplificando, existem antihipertensivos, captopril, enalapril, por exemplo, e tem outras medicações também que é comum levar a tosse. Só que o mais importante para a gente fazer um diagnóstico de tosse secundária ou consequência ao uso de uma medicação é sempre um diagnóstico assim, de exclusão. Ou seja, você investigou causas de tosse, não achou nenhuma causa específica e tem como fator de risco a medicação antihipertensiva. Então é hora da gente pensar em trocar a medicação. Jamais a gente chega para um paciente e fala, estou tossindo há 3 meses, mas uso captopril ou enalapril, é disso, vamos encerrar o assunto. Não, é sempre diagnóstico de exclusão, realmente. Sabe que eu estava falando com um colega de vocês esses dias atrás e o médico estava falando, a bula do medicamento, normalmente é para o médico entender, né? Porque se a gente for ler bula de todos os medicamentos, você não toma nada. Vai ter tudo lá. Né? Mas também é importante salientar para as pessoas que algumas medicações podem ocasionar a tosse. Então também não é desesperador, porque fala de problema de saúde, as pessoas ficam desesperadas. Agora, eu tenho uma pergunta. É comum, e eu vejo isso, as pessoas irem na farmácia e falar assim, olha, eu tô com uma tossezinha seca, olha, eu tô tossindo há 2 semanas, olha, eu tô... E aí, o farmacêutico ou a pessoa já tem o remédio de indicação para aquilo. Doutor, isso pode ser prejudicial? Existe algum medicamento que não? Realmente tem alguns medicamentos que podem ser vendidos sem a prescrição médica. Fala um pouquinho disso pra gente, porque isso é um ato ou responsável ou irresponsável. Não seja um xarope de ficar pedindo xarope toda hora. Então é um ato irresponsável. Totalmente. O que a gente pode usar, até fugindo um pouco da nossa área, né? Mas o que a gente pode usar de orientação para o paciente que pode usar como sintomático? Você está com febre, você pode tomar um antitérmico, né? Você está com dor, você pode tomar um analgésico, está com ânsia de vômito, náusea, pode tomar um antiemético. Porque normalmente todo mundo já tem aquele remedinho que faz bem, né? Agora, é uma coisa que infelizmente acontece muito no nosso dia a dia. Eu tô com tosse, o que você me dá para tosse? Mas deu a primeira frase de todo o histórico que a gente tem que avaliar. Não é por aí. Porque você já está dizendo que a tosse só é um sintoma, não é doença, tem que investigar o que está causando a tosse. Exatamente. Existe tosse seca, existe tosse produtiva, a tosse produtiva que sai a secreção, a tosse produtiva que fica presa, a tosse aguda, subaguda, crônica. Então, você vai dar um xarope, de repente, para cortar uma tosse e a pessoa está com um micro-organismo, que seja uma bactéria, tem um quadro infeccioso e precisa resolver isso. Então, você vai deixar a bactéria lá e aí? Você não está tratando a pessoa. Sim. Ou você vai sair dando... feito, mas não trata a causa. Ou você vai sair dando um xarope de antibiótico para uma pessoa que não tem infecção, que tem, de repente, refluxo. E o refluxo piora com outras medicações, como antibióticos desnecessários, e aí só vai piorar o quadro de tosse. Então, é importantíssimo acabar com essa mania que a população, infelizmente, ainda tem, de procurar toda vez a farmácia para pegar um xaropinho para poder tomar e melhorar a tosse. Existem xaropes para cortar a tosse, xaropes para ajudar a expectorar, a sair com mais facilidade. Aí tem que avaliar. Antibiótico tem que avaliar tudo. Agora, doutor Rafael, me diz uma coisa. Nós falamos das tosses consecutivas, o doutor está explicando bastante sobre essa questão de medicação.
infecção, que pode ser doença. Mas a pessoa que chega no consultório com tosse, que normalmente que exame que vocês pedem, porque daí a gente está falando de descobrir a causa. Sim. Primeira coisa, Duda, quando chega uma pessoa com tosse no consultório, a gente precisa de começar uma investigação. Tá. Essa investigação começa na anamnese, ou seja, tirando a história do paciente, quando começou essa tosse, se utilizou alguma medicação ou não, fazendo o exame físico. Depois disso, a gente parte para os exames complementares, que vai complementar para elucidar a sua hipótese diagnóstica ou não. Então, é mandatório um paciente com quadro de tosse, né, fazer um raio-x de tórax, pelo menos, né? Se for um tosse, que às vezes a gente suspeita de pode ser algum quadro secundário à asma, uma prova de função pulmonar, que é a espirometria, para fazer o diagnóstico de asma e tratar a causa da tosse, que seria a asma. Se eventualmente a tosse nos sugerir doença do refluxo, uma endoscopia, uma pH-metria ou outro exame um pouco mais complementar, sempre visando identificar a causa de tosse. Quando procurar um pneumo, eu quero fazer essa pergunta rapidinho, porque eu quero fazer um alerta aqui com vocês. Quando procurar um pneumo? Quando tiver qualquer sintoma respiratório. A tosse é um sintoma respiratório. E você tem que descobrir, a gente está falando de tosse, a gente tem que descobrir o motivo dessa tosse. Sim. Né? Então, tá com sintoma respiratório como tosse, falta de ar, cansaço, tem algum histórico de ter tido bronquite alguma vez na vida, de ter asma, fuma ou já foi fumante. Sim. Ah, não, eu parei de fumar há 20 anos, mas fumou por 30. Sim. Você precisa procurar o pneumologista. Então, sintomas respiratórios e histórico de bronquite prévio, mesmo na Já família, procura um e pneumo. tabagismo, procura o pneumo. Eu quero aproveitar o tempinho que nós temos aqui, apesar de ter divulgado que neste domingo vamos falar sobre o coronavírus a partir do meio-dia, aqui no programa da gente, no quadro de saúde da gente. Tem sido notícia no Brasil e do mundo, os dados não param de ser atualizados quando se fala em coronavírus. Doutores, rapidinho só, qual que é a situação do momento, porque as pessoas estão ficando desesperadas, né? A situação do momento é não desesperar. Não desesperar. Na verdade, diariamente, como você bem disse, vão atualizando os dados. Agora, últimos dados que a gente tinha são 9 mil infectados, casos diagnosticados, já confirmados. No Brasil ainda temos apenas suspeitas, estamos aguardando alguns exames para ver se tem algum caso realmente confirmado no Brasil. E desses 9 mil, tem por volta de 200 mortes. A letalidade chega, ou seja, a mortalidade está chegando de 2 a 3%. Ainda é pouco. Né, se a gente for pensar nisso. Mas a gente tem que ficar esperto, mas não desesperado. Eu tenho uma dúvida. Doutora, as pessoas estão chegando no consultório falando, ai, doutor, estou com sintoma, estão perguntando do coronavírus. Como que está isso nos consultórios? Não, isso é comum. Eu estava aqui nos bastidores esperando, eu recebi algumas mensagens do WhatsApp perguntando. Já recebeu? Perguntando da questão do coronavírus, qual que é a precaução que precisaria ter. Então, assim, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, a preocupação é a preocupação básica para qualquer vírus respiratórios ou não respiratórios, né? Então, assim, sempre a prevenção. Sempre a prevenção. Então, é o que o Rodrigo falou no começo. Evitar aglomerados seria interessante nessa fase, evitar aglomerados, evitar multidões. Sempre o hábito de higienização das mãos com álcool gel. Se puder lavar com sabonete, com sabão também, isso é super importante, né? Às vezes a gente está na rua, metrô, ônibus, né? Qualquer local público, sempre ter o hábito de levar um álcool gel e sempre estar higienizando. Isso é o mais importante. O álcool gel resolve. A gente não consegue lavar a mão fácil, né? Exatamente. O álcool gel ajuda então, bastante. olha aí, fica uma dica para vocês, não se desespere, né? A gente tem as suspeitas, a medicina do nosso país é muito avançada, então os médicos estão em alertas, mas uma forma de vocês mostrar preocupação, já que vocês estão aí desesperados, é se preocupar em prevenir. E não só porque alertou agora nas mídias o coronavírus, mas a prevenção sempre, como o doutor falou, doença respiratória tem o tempo todo. Então sempre higienizar, usar álcool gel, a diquinha da tosse e cuidar da sua saúde, que é seu bem mais precioso. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Espero vocês aqui todo esse ano no programa. E olha, não se esqueçam que domingo tem Saúde da Gente aqui no programa da gente a partir do meio-dia. Doutor Rodrigo Santiago estreia e vai falar sobre o coronavírus. E a gente continua, porque tem Papo em Dia. Boa, boa, boa. Obrigado, Duda. Muito obrigado, Duda, o quadro Saúde de Você. Muito obrigado. Eu não vou falar o nome que eu vou errar, então você assina, por favor. Carol Góes, é com você. Seus contatos, vai. cantinatialina@.com.br. São Roque, Estrada do Vinho, São Roque. Olha, podemos garantir pela alcachofra que a Gi provou e me relatou. Eu provei, ele comeu tudo, gente. Vamos embora, vamos. Rapaziada, nossa paixão, obrigado. Obrigada, viu? Muito gente. obrigado, abraço aos três. Voltem viu? sempre. Voltem sempre, vem aí o Hora H com Fernando Martins e Tatiana Oleinick, simultaneamente na Rede Mais FM
e na Rede Brasil de televisão. Beijo, gente. Até segunda. Tchau, pessoal. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Que estavam aí até agora pela Rede Brasil de televisão. Agora sim, Fatioli, Gi, um beijo gigantesco para vocês que estavam aí com a gente na Rede Brasil de televisão, com o nosso querido Papo em Dia. Já vou ficar com saudades, eu sei que é só segunda-feira, né, Tati? Agora a gente tem que esperar até segunda para ter mais Fatioli, mais Gi, mais Décio Pitinini. Pois é, já virando um mês, né? Último mês de janeiro aqui, estamos começando... Último dia. Último dia, último mês de janeiro. Você já quer ano novo de novo? Você já quer festar? Eu quero. Boa tarde, Tati. Muito boa tarde, Fernando, muito boa tarde a todos. Estamos aqui também com um ilustríssimo convidado que já vai tirar todas as dúvidas sobre direitos do consumidor, relação de consumo, todas aquelas dores de cabeças que a gente passa quando compra alguma coisa, esquece de assinar um contrato, ou então de repente não lê aquela cláusula e quer reivindicar os direitos e não sabe como. Pois é, estamos recebendo aqui o doutor Dori Bucco, falei certo? Certo, muito bom, obrigado. Que vem aqui para nos tirar todas essas dúvidas. Muito bem-vindo. Eu estou muito satisfeito, parabéns a vocês, já conversei preliminarmente, adorei esse pessoal de casa, o grupo aqui é sensacional. Muita gentileza. Doutor. Não, estou falando sério. E outras coisas, além do comerciante, empresário, empreendedor e consumidor, nós podemos falar. Então não é só o direito do consumidor, porque o empresário, empreendedor e o comerciante não é a parte mais difícil, ruim, o mal. Não, eles são pessoas boas que pagam impostos, dão emprego e às vezes são muito reclamados. E ambos têm direitos e deveres. Sim, é uma relação que engloba todo mundo, né? Exatamente, são as duas pontas da relação. Então, vamos ajudar o consumidor e vamos ajudar o comerciante. Informação e conhecimento eu acho que é o fundamental para todas as relações, sobretudo nas áreas de consumo, que hoje, curiosamente, né, além do Dr. Dori, que é um especialista no assunto, nós também temos bastante experiência nessa área em outros lugares que nós já passamos. Eu tenho bastante experiência em fazer coisas erradas na relação de consumo. Não. Você não lê as letras miúdas? Não, nunca leio. E olha que eu trabalhei muitos anos com isso e eu ainda às vezes tropeço e eu falo, puxa vida, eu sabia disso, mas na hora, assim, da prática mesmo, realmente às vezes a gente ideal deixa... pra gente estar trabalhando em conjunto. E daqui a pouco o senhor vai me responder uma pergunta, que eu já vou lançar essa, o senhor pensa que o senhor vai responder. O cliente sempre tem razão? Não me responda. Responda daqui a pouco. Muito boa tarde, doutor Dori, muito boa tarde, Tati, muito boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Brasil de televisão. Este é o Hora H. Hoje sem Hermano Henning, que segue em sua missão na Bahia, volta na segunda-feira conosco aqui ao 12h30. Pela Rede Brasil de televisão e para você que está só nos ouvindo pela latinha, ultrapassando a barreira das AM FM dos Elevador, Grupo Mais FM em várias cidades de todo o nosso Brasil. A nossa rede de rádios, que é a rede da Rede Brasil, cresce a cada dia. Obrigado pelo carinho da sua sintonia ao longo de todo o dia no nosso dial e para você que também nos acompanha pela internet, grupomaisfm.com.br. Gostou da nossa programação? Espalha para todo mundo, conta a novidade boa que está no ar. É assim que a gente gosta de levar a nossa vida, com muita informação e também, por que não, com um pouco de humor e também de diversão. Tatiana Lenick, temos hoje é dia 31 de janeiro de 2020, como você disse. Sextou e acabou o primeiro mês do ano. Sim. Nós já temos só mais 11 agora, hein, para você fazer o seu ano de 2020 virar. Pois é, esse é um tema bem polêmico, inclusive por isso que foi criado o Janeiro Branco. Hoje é o último dia, né? Que é um tema onde é uma campanha pela saúde mental. Foi aí criada por um psicólogo em Porto Alegre. Não, na verdade ele é mineiro, perdão. E depois se propagou quando Porto Alegre aí, fez uma lei referente ao Janeiro Branco e expandiu aí até por outros países. Daqui a pouquinho a gente vai entrar a fundo sobre a criação do Janeiro Branco, o que é o Janeiro Branco, para que serve e qual a importância também dessa campanha para as pessoas no mundo que a gente vive. Temos aqui também os destaques do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Vamos começar com o Estado? Vamos lá. Surto de coronavírus se propaga e OMS declara emergência global. Isso também é destaque aqui na Folha, que traz
OMS declara emergência de saúde internacional por conta do coronavírus. É o foco de todos os jornais. Vem aí como destaque nas capas. No estado ainda aparece demissões e perda de função esvaziam o Onyx. O esvaziamento das funções da Casa Civil e a demissão de assessores da pasta tornaram difícil a permanência do ministro Onyx Lorenzoni no governo. E aí ele já está tomando aí, se movendo, tomando algumas providências. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Também como destaque, conta de luz, banca corridas e massagens. Como que é aqui? Órgão que gerencia o abastecimento de energia no país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, usou dinheiro da conta de luz para gastos como contratação de empresas de massoterapia. Acredita nisso? Eu acredito, é Brasil, né? Sabe quanto custou? Uma bagatela de 307 mil reais. Não, mas pelo amor de Deus. Destrincha um pouco mais essa notícia daqui a pouco pra gente. Daqui a pouquinho a gente vem com isso, porque eu não tô acreditando. Eu tive até que dar uma... Onde que eu pego o meu voucher, que eu também quero? Eu também quero massagem, corridas. Tô com um pouco de corridas, tensão aqui no pescoço, tá? Muito trabalho. Como é que pode? Olha, gente, o Fernando Martins está arrasando aqui, pedalando todas as manhãs. Exatamente. Pois Em nome da qualidade de vida. Você pode entrar nesse patrocínio aqui da conta de luz, que tá bancando massagens e corridas. Pois é, a gente reclama que tá cara a conta, né? E na Folha de São Paulo também traz o assunto do Onyx, né? Que ele está enfraquecido, então ele impõe foco eleitoral na Casa Civil. Daqui a pouquinho a gente destrincha isso. E, Fernando, quais são os destaques que você traz aí das principais capas na internet? Pois é, os outros jornais do Brasil, né? A gente acaba trazendo outros destaques pelos jornais. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Emergência global, coronavírus já afeta exportações no Brasil. É o que a gente havia dito ontem com o Marcelo Guedes aqui. A interferência da saúde, ela passa também pela economia e pelas relações de consumo, né? Sobretudo a China, que é um mercado importantíssimo. Os jornais do estado de Minas Gerais, trazendo ainda a repercussão sobre a tragédia climática que afeta o estado há alguns dias, algumas semanas. O Super Notícia de hoje traz: a situação não está fácil. Conta a história de Wesley, de 27 anos, casado com um filho de 4 anos, desempregado, faz entrega por aplicativos, a sua única fonte de renda. E na última terça-feira, o temporal que destruiu o BH deixou ele ilhado e sem a moto que usava para trabalhar. É uma história lamentável que o Super Notícia traz. O estado de Minas, de Belo Horizonte, emergência global, traz como manchete coronavírus, a declaração da OMS, dizendo que a doença passa a ser considerada um risco para todo o planeta, e também trazendo a visita do presidente Jair Bolsonaro a Minas Gerais, ao lado do governador Romeu Zema, anunciando R$1 bilhão de investimento para as cidades afetadas. Uma boa notícia para essas cidades, né? Reconstrução. Sim. E o jornal O Tempo, também de Belo Horizonte, traz essa mesma manchete, né? Que é o caso do presidente Bolsonaro liberar R$1 bilhão para os estados afetados. Percorrendo pelo país, o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, falando sobre coronavírus. O jornal Diário Gaúcho, Viamão fica sem teste da orelhinha. E problemas lá para o governo local conseguir implantar o teste, né? O jornal Valor Econômico, a agricultura vai estabelecer fiscalização por autocontrole. Jornal A Tribuna do Espírito Santo, Justiça vai decidir 10 ações que beneficiam aposentados. Correio Brasiliense do Distrito Federal, o coronavírus coloca o mundo em emergência. Também a gente traz aqui o destaque do jornal Diário de Pernambuco, a OMS declara emergência global. Folha de Pernambuco, emergência internacional. Jornal do Comércio, coronavírus, alerta global. E a Tarde de Salvador, OMS declara emergência de saúde global por coronavírus. É uma situação realmente lamentável que a gente encontra nessa situação do coronavírus pelo mundo, e a gente aqui fica também apreensivo. Minha querida Tatiana Olenik, mais destaques de hoje que você vai passando. Eu gostaria de ouvir algumas notícias, algumas manchetes. Olha só, o desemprego recuou, ficou em 11% em dezembro, mas ainda atinge 11,6 milhões de pessoas, segundo o IBGE.
Vamos ler um pouquinho a respeito disso. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11% no trimestre encerrado em dezembro, atingindo 11,6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi a terceira queda seguida do indicador, que ficou em 11,2% nos 3 meses até outubro. Com isso, a taxa de desemprego segue no menor patamar desde o trimestre encerrado em março de 2016. Foi quando foi de 10,9%. Para trimestres encerrados em dezembro, é a menor taxa registrada desde 2015, quando ficou em 8,9%. É uma boa notícia, né? Apesar de ainda esse número ser bem elevado, né? 11,6 milhões de pessoas. É muita gente, né? Exatamente. Bom, aqui na capa do UOL também temos, além dessa notícia aí do desemprego, que também vem destaque, tem o destaque do Onyx, que já foi destaque também em outros jornais, e o Reino Unido confirmou primeiros casos de coronavírus. Opa, Europa agora, hein? Já tá expandindo, olha... Confirmou hoje os 2 primeiros casos do coronavírus em seu território. As pessoas contaminadas fazem parte da mesma família e estão recebendo atendimento especializado, informou Chris Wilty, chefe do Departamento de Saúde do país. Podemos confirmar que 2 pacientes na Inglaterra, que são membros da mesma família, testaram positivo para coronavírus. Os pacientes estão recebendo atendimento especializado no NHS, Serviço Nacional de Saúde, e estamos usando procedimentos de controle de infecção testados e comprovados para impedir a disseminação do vírus. Ainda segundo Chris Witt, o Serviço Nacional de Saúde está preparado para lidar com este e futuros casos que surgirem no país e já trabalha para identificar os contatos dos pacientes infectados. Esse é um grande problema, né? Porque como a transmissão é muito fácil de acontecer, cria-se uma rede e os 15 primeiros dias, se eu não me engano, o vírus fica incubado. Então não dá para você perceber que você está com aquele sintoma, com o coronavírus, e quando se começa a se manifestar, o contágio já aconteceu durante aqueles 15 dias que o vírus ficou incubado. Isso também é destaque aqui no Folha de São Paulo. OMS declara emergência de saúde internacional por causa do coronavírus. Vamos ver aqui. A Organização Mundial de Saúde declarou ontem que a epidemia de coronavírus é uma emergência de saúde internacional. Assim, reconheceu que o vírus representa risco não só à China, onde surgiu. A decisão foi tomada após a contaminação de pessoas que não viajaram para o país asiático, como Estados Unidos. Esta é a 6ª vez desde 2009 que a OMS declara o estado de emergência. Segundo a organização, por hora não há necessidade de medidas adicionais que restringam a circulação de pessoas e o comércio global. O Brasil ainda não registrou infectados, mas o governo investiga 9 casos suspeitos. Inclusive, 3 deles foram aqui em São Paulo, né, Fernanda? Pois é. A gente fica atento a essa questão, o que é realmente preocupante. Olha, dólar hoje vai a quase 4,28. Maior valor da história durante um pregão. A Bovespa amplia a queda e recua quase 2% no último pregão do mês. Óbvio, tem muita interferência em relação ao coronavírus e a essa preocupação, né? O impacto econômico na China, que isso é assustador mesmo, né? Nós vamos continuar acompanhando. Deixa eu dar uma olhada como está o dólar nesse momento. Segundo as informações aqui na internet, agora 4,275 o dólar comercial, né? O euro está subindo 1% a 4,72 e a Bovespa descendo 1,72%. Bom, hoje é dia 31 de janeiro de 2020, o que foi destaque notícia nessa data em outros anos. Em 1542, nessa data, acontecia a descoberta das Cataratas do Iguaçu, na atual fronteira entre o Brasil e a Argentina, pelo espanhol Dom Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Você conhece? Não conhecia não. Cabeça de Vaca? Cabeça de Vaca. Olha só, hein? Gostei do sotaque. Viu, né? A gente tem que dar uma valorizada, né? Em 1956, acontecia a posse do presidente Juscelino Kubitschek aqui no Brasil, assegurada pelo movimento 11 de novembro.
Em 2009, no Quênia, pelo menos 113 pessoas morriam e mais de 200 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque em Molo. Dias depois, o incêndio no supermercado Nakumatt, em Nairobi, ter matado pelo menos 25 pessoas. E em 2018, nessa data, 31 de janeiro, a superlua azul de sangue acontecia com o eclipse lunar total. Que legal. Nascidos nessa data, vamos dar os parabéns, né? Maurício Sherman, um dos maiores diretores de televisão brasileiro, nasceu em 1931, infelizmente morreu no fim do ano passado, né? Maurício Sherman foi diretor de Jô Soares muitos anos. Em 1972 nascia meu amigo esse, Paulo Bonfá, humorista, radialista e apresentador brasileiro. Abraço, Bonfá, um beijo pra você, hein? Ator brasileiro Malvino Salvador faz aniversário hoje, nasceu em 1976. E hoje também tem um cara que faz aniversário, eu gosto muito dele, como aqui também é rádio, a gente vai até tocar a música dele aqui, ó. Você conhece? Já sabe quem é, né? Eu gosto muito dessa música aqui porque o título dela é incrível. Justin Timberlake. Parabéns para Justin Timberlake. What goes around, comes around. O que vai e volta. Você acredita nisso? É verdade. Eu acredito. Aquilo que você semeia, colhe, dá frutos. Colhe, dá frutos. Bons ou ruins, depende do que você semeou, né? Por isso semeiem coisas boas. Então, hoje é aniversário de Justin Timberlake. Esse que é dono desse hit e de tantos outros. Parabéns, Justin Timberlake, que nasceu em 1981. Hoje também é Dia Internacional do Mágico e aqui no Brasil, Dia do Engenheiro Ambiental e um dia muito importante. Hoje é Dia da Solidariedade. Que legal. Então hoje é dia de todos nós brasileiros. Pelo menos todos os brasileiros que conseguem fazer mágica e fazer o salário render até o final do mês. Ah, isso é mágica mesmo. Se você tem dinheiro, hoje, dia 31 de janeiro, você é um mágico. Parabéns pelo seu dia. Muito bem. Bom, vamos falar de direito do consumidor, Tatiana Lenick. Vamos lá. Ao som de Justin Timberlake no fundo, hein? Olha só, que legal, que prestígio. Clima de sexta-feira. Sextou. Bom, essa semana a empresa norte-americana anunciou que a montadora Ford está prestes a fechar um acordo milionário avaliado em 125 milhões para encerrar processos abertos por donos de veículos dos modelos Focus e Fiesta, que reclamaram de problemas apresentados pelos veículos. A falha, segundo os proprietários, seria no câmbio. Diante deste cenário, o Procon em São Paulo também decidiu cobrar explicações da Ford para saber se os motoristas brasileiros serão ouvidos e ressarcidos. A empresa tem até semana que vem para responder. Este caso é apenas um entre vários que acompanhamos nos noticiários. E para falar sobre os seus direitos, nós recebemos aqui nos estúdios da Mais FM o especialista em direito do consumidor, Dori Bucco. Troquei aqui. Dessa vez eu acertei, né, Dori? Agora acertou. Bom, Dori, vamos começar abordando então essa questão. O telespectador e o ouvinte que nos acompanha enfrentam um problema recorrente no carro. O que ele deve fazer? Esse caso que a Ford detectou, e o Procon muito bem já acionou aqui no Brasil, peraí, como é que está a nossa situação? O artigo 10 que trata do recall, se você tiver esse tipo de veículo com esse tipo de chassi, você deve ser orientado e aí você vai receber todas as informações. E é importante dizer que não tem prazo na questão do recall. Tem o defeito, tem que ter a troca. E não é aonde você comprou. O Fernando comprou aqui em São Paulo, está morando em Manaus a rede tem que dar atenção. Quando o vício é recorrente, é aquele que vai e volta, não adianta você ficar consertando. Então o artigo 18, tem um parágrafo que é o terceiro, diz lá, tendo sido vício recorrente constatado, é necessário a troca desse veículo. Não adianta você sair na estrada com um carro que você não confia mais. Só que eles não dão chance de você atentar sobre isso. Quanto tempo eles têm, quantas chances eles têm para tentar resolver o problema? Nós, consumidores, detectamos isso daí já em 30 dias, no máximo, eu tenho que chegar junto a ele que ele vai ter o prazo dele. Detectei na hora, é vício de saúde, é vício de segurança, chamado vício de risco de pessoa e do carro, tem que ser atendido na hora. Essa concessionária, para vício oculto, começa a contar a partir da data. 90 dias. Só para deixar mais claro para o ouvinte, vício oculto é quando você compra, tem um defeito que você não está vendo ali, né? Não viu nada ali, aí depois ele aparece. Você começa a usar e aí começa. Ele apareceu, comprei esse carro, aparece que ele é fraudado, adulterado, chassi. Bom, então peraí, isso era o vício oculto que eu nunca vi. Começa a contar. Então, resumindo, é vício perigoso? Imediato, chego lá, eles têm 30 dias para tentar resolver e você tem até 90 dias para poder reclamar.
Tá, passados os 30 dias, tem direito à troca por um produto novo ou ressarcimento do dinheiro. Ou devolução do dinheiro ou troca do produto. Só que eles não vão fazer isso de maneira fácil. Então o que nós temos que ter? Um laudo técnico dando conta de quais são os defeitos que existem nesse veículo. Então, tudo documentado. Quando Muito. vai deixar para conserto, pega a ordem de serviço. Pega a ordem de serviço e é difícil, Tati, uma concessionária representante querer comentar todos os vícios que tem. Você vai conseguir isso, talvez, numa outra empresa que é regularizada, apresenta, não atenderam, PROCON entrega. Tem o PROCON e tem o juizado. São administrativos e são judiciais. E tudo ainda serve como prova, né? Desde Sim. mensagens por WhatsApp, Tudo. e-mail. Por isso que é muito importante não só telefonar, mas documentar, seja por WhatsApp, que serve como prova em uma posterior burocracia. Hoje a Tati colocou uma questão muito importante. O WhatsApp, o Facebook, as postagens que você faz, eu estou com depressão, eu entro com pedido de licença. Daqui a pouco aparece eu dançando, eu na praia, eu passeando, viajando. Alguém comunica, peraí, a empresa vai levar isso em consideração e você pode ser até demitido por justa causa e por litigância de má-fé. Certo. Bom, ainda neste caso de veículos, o acordo fechado por um consumidor deve ser formalizado oficialmente? Por exemplo, a empresa se compromete a devolver em uma determinada quantia paga ou promete entregar o carro novo em um determinado período, mas assim, daqui uma semana eu te entrego. Tá. Ou o consumidor deve exigir um documento escrito ali, a data, com carimbo assinado e tudo certinho para ele garantir que ele vai receber de fato nessa data. Exatamente o que a Tati colocou. Não acredite em promessas. Em direito, o que vale é papel, é documento, é foto, isso é testemunho. Blá, 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 não... Esquece blá, blá, blá. E o duro é que a gente tem muita boa fé, né? A gente acredita. Porque no fio do bigode não existe mais, Aliás, né? falar em bigode... Falar em bigode nós até temos. Temos aí. Então, gente que estiver nos escutando, por favor, escute o que a pessoa falou. Então, por favor, coloque no papel. Não quis colocar no papel, pode ter certeza absoluta que isso não vai ser cumprido. Dori, eu tenho uma dúvida aqui. Nós estamos falando muito do coronavírus, né? Mudando até um pouco de assunto. Alerta máximo da OMS, as viagens estão preocupa, etc. Eu tenho uma viagem marcada. Como consumidor, por conta desse alerta, eu tenho direito a cancelar, ser reembolsado, remarcar? Porque eu tô com medo. Claro. Preciso ir pra China e não quero. Eu, Dori, já vou dizer, Fernando, nem vá. Então, se a chamada entidade máxima da questão tratou, a chamada Organização Mundial de Saúde, tratou que é um caso global, coloca em risco a sua vida, você não pode ser obrigado a colocar em risco a sua vida de livre e espontânea vontade, a sua saúde. Não vá. Bom, mas a empresa da agência vendeu, o avião vai subir, o hotel tal. Então vamos conversar, vamos verificar o que é possível. Então vamos até adiar. Eu posso adiar? Vamos fazer um acordo. Eu não vou mais para esse lugar. É a mesma situação daquele óleo que apareceu nas praias e muita gente não conseguiu visitar porque não ia usufruir. Então você não pode ser obrigado a ser prejuízo. E aí, falando um pouquinho do direito do comerciante, como fica a questão do prejuízo para os comerciantes, donos de hotéis, pousadas, com esse cancelamento? Eles podem cobrar multa? É o seguinte, aconteceu um caso, vou dar um exemplo prático. Teve o furacão Dorian, você viajou, foi para Miami, de Miami chegou o furacão, você não volta mais para o Brasil. Então, o avião não vai levantar voo. Então, a companhia coloca à sua disposição. Olha, a previsão é de 10 dias. Durante 10 dias, o senhor vai ter a passagem para onde o senhor quiser, se quiser voltar por uma outra rota. Agora, o hotel onde o senhor vai ficar, não tem culpa do furacão. Então, você vai ter que pagar a sua estadia, a sua alimentação. Você tem que sempre estar preparado para fazer uma viagem com reserva, porque ocorre uma emergência do corona, do furacão. E aí, o que você vai fazer? Ficar sem dinheiro em algum lugar no mundo? É triste. Então viaja, mas viaja com cautela e organização e reserva de emergência. Não é tudo na ponta do lápis, eu vou ficar 10 dias e volto. Isso vai ficar 13, 14, 15. Certo. E retornando um pouco ao Brasil, né? Na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a Rede Municipal de Ensino em São Paulo retorna às atividades na próxima semana. E neste ano, a Prefeitura repassou a responsabilidade da compra dos uniformes para os pais dos alunos, que ainda vão receber um crédito de R$ 215 para realizar a aquisição da vestimenta. Com um atraso, a escola pode exigir outro tipo de roupa para controlar o acesso e dar maior segurança aos alunos? Tati,
Isso é uma legislação que trata da oferta, artigo 35. Se ela prometeu, tem que cumprir. Então ela está dando dinheiro. Agora, não tem uniforme, como é que eu vou mandar comprar uma outra forma? Bom, então vamos bolar uma camiseta branca que todo mundo tem, uma calça jeans que todo mundo tem. A ideia é facilitar, não dificultar o acesso. Porque se eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi, como é que eu vou exigir que a outra pessoa saia gastando mais dinheiro que já vem IPTU, IPVA, matrícula, uniforme, transporte, material? Sim. Olha como pesa o primeiro, né, o mês e segundo mês do ano. É terrível. É verdade. Não pode. Em relação à questão de aula, né, a gente falou muito já de material escolar no começo do ano. Para quem deixou, quem ainda vai começar as aulas nessa próxima segunda-feira, enfim, deixar para a última hora não é um bom negócio, né? Ah, Fernando, às vezes você pode até nem encontrar aquilo que foi solicitado. Agora, está existindo uma nova pensamento, uma nova inteligência, assim, por que é que eu tenho que comprar uma lista inteira no final do ano, início do ano, quando me sobrecarrega as despesas? As escolas têm que ter bom senso, vamos dividir isso ou em 2 ou em 3 partes, porque vai ser usado durante o semestre. Agora, não deixe para final do período, porque você pode, além de não encontrar, e o cidadão coloca aquela abusividade do preço. A ideia é você sempre pechinchar. Agora, cuidado, não posso também as escolas exigirem material de uso coletivo, que a gente vê. Uma criancinha de 5, 6 anos está comprando 3 pacotes de resma, cada um vem com 500, imagina, 1.500 folhas uma criancinha vai usar. Isso é material coletivo, papel material higiênico, de limpeza. Não, o senhor precisa ajudar a escola. Peraí, o senhor precisa me ajudar eu fazer a minha criança vir à escola. Sem dúvida, sem dúvida. Isso desde a minha época, eu lembro que o colégio exigia, um colégio particular lá no interior, tinha que trazer material de limpeza, tinha que trazer... E já pagando a mensalidade, ainda por cima tinha que... Fernando, você lembra... Antigamente chegava um bedel na sala de aula e no dia de prova falava o número do pessoal que estava em débito. Imagina uma situação. E o pessoal em débito tem que sair que nem um desesperado. Isso não pode, né, claro, mas não pode. Isso é constrangimento, hoje é preconceito. Então eles colocavam fila do pessoal que está em débito. Todo mundo no pátio sabia quem estava em débito. Hoje esquece tudo isso. Isso aí dá uma ação pesada. Nossa, o cara, né? ele não paga a escola, ele não paga a escola, ele vai estudar o ano inteiro de graça. Qual é a ação que ele vai entrar? Pois é. Nessa questão da inadimplência na escola, doutor, o aluno ele pode seguir o ano normalmente e lá no final, na rematrícula, que pode haver uma abertura para renegociação, é isso? Exatamente. Nós temos legislações que tratam disso, que você não pode cercear o direito da pessoa a frequentar a escola, porque é direito de todos. Tá. Agora, meu dever também é pagar. Bom, eu não consigo pagar. Vou tentar uma parceria, vou tentar um trabalho, vou tentar alguma coisa. Mas a escola não pode reter documento, não pode não permitir a transferência, mas eu também tenho que conversar com a escola, porque eu devo. A escola cumpriu a minha parte. Então, as duas partes têm que se entender. Agora, não consigo, então eu vou fazer um contrato, um termo de acordo, uma prestação. Paguei a primeira, eu já não posso ser considerado devedor. Muita gente fala, você precisa passar e a tesouraria pagar a todas as 10, 15, 20 prestações. Não, paguei a primeira, eu já dei intenção de cumprimento. Em caso de acordo, a primeira prestação já começa a validar. Sinal de boa fé. Você já refez um andamento daquela situação. Exatamente. Agora, ainda falando de escola, é um assunto que as crianças estão voltando agora e muito falado, né? As escolas podem cobrar a mensalidade, a matrícula com antecedência em dezembro? Para garantir a vaga do aluno? Isso acontece. A Tati colocou uma questão extremamente importante. Pode cobrar reserva de matrícula, taxa de matrícula. Só que, resumindo, esse valor antecipado para garantir o estudo tem que estar dentro da anuidade. Ele não pode ser, são 12 mais a taxa. 13º. Não existe. Isso é proibido, isso aí é uma denúncia que deve ser feita. Ela pode ser cobrada, mas ela tem que ser deduzida da anuidade. Certo. Estamos aqui conversando com Dori Bucô, especialista em direito do consumidor e do fornecedor também. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre, tirar muitas dúvidas que a gente tem aqui, e ouvintes também nos mandaram algumas coisas, algumas perguntas. E vamos falar um pouco do Janeiro Branco. Você sabe que foi criada essa data, essa campanha em Uberlândia, em 2014. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo a conscientização quanto à saúde mental. Foi idealizada pelo professor e psicólogo mineiro Leonardo Abraão.
Desde então, inspirou ações em outros estados. Em 2019, a ação ganhou força após tornar-se lei no Rio Grande do Sul. A cor e o mês foram escolhidos porque no início do ano estamos propensos a planejar o futuro, vendo a vida como uma página em branco. Hoje, Abraão, também formado em Direito e ex-professor de História e Sociologia, é presidente do Instituto Janeiro Branco. Aí perguntaram para ele, né, como ocorreu a criação dessa campanha Janeiro Branco. E ele diz: eu era professor de História e Sociologia na rede particular de ensino e pensava se manteria ou não meu emprego. Uma dúvida normal para professores em dezembro. Percebi que estava angustiado com a possibilidade de desemprego e que a gente não para de falar de ansiedade. Aliás, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Eu que eu diga. E aí ele diz aqui que ele realmente viu que Novembro Azul era um mês para conscientizar sobre o câncer de próstata, mas percebeu que não havia nada referente à saúde mental. Então ele escolheu janeiro porque é um mês que as pessoas pensam muito sobre a própria vida por conta do ano novo, que é visto como um fechamento de um ciclo. O branco é um somatório de todas as cores e a folha em branco nos desafia a criar. Então ele criou um grupo de WhatsApp com psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, e fizeram várias reuniões. Ele propôs para irem a lotéricas, restaurantes, rodoviárias, aeroportos, todos os lugares, praças, para abordar as pessoas nas ruas, e a partir de então a campanha se espalhou para outras cidades, virou lei municipal e estadual e com a internet chegou até outros países. Primeiro Angola, depois Japão, Holanda, Irlanda, Colômbia, Portugal, Estados Unidos e México. Olha que legal, e surgiu aqui no Brasil. E espalhou também como água do deserto, ele brinca aí. Aí ele diz que criaram um Instituto Janeiro Branco para manter parcerias e buscar recursos. A campanha é descentralizada, ainda que tenhamos princípios, como mantê-la laica, por exemplo, plural, progressista e humanista. Muito legal esse tema que tem que ser realmente debatido, não é, Fernanda? Olha, Tati, a questão da saúde mental é muito séria. Eu posso dar aqui um testemunho meu, porque é necessário dar atenção a isso. Quem me conhece sabe dos meus trabalhos que eu faço, além de jornalista, que eu tenho meu lado de treinador de comportamento. Eu tive que ir para esse segmento depois que eu caí, né? Depois que eu percebi que você se afunda e sozinho você não tem as respostas. Eu fui buscar as respostas, fui buscar ajuda e hoje eu dou treinamentos em todo o Brasil de comportamento, chama Talk and Fun, né? Que é fale e divirta-se, com base no que eu aprendi na minha carreira de jornalista, na minha carreira de comediante que também tenho. Portanto, quando eu percebi, eu estava num buraco e eu não acreditava nisso. E aí eu consegui sair e as ferramentas que eu consegui usar hoje eu uso nesses treinamentos. É muito fundamental. E eu era uma das pessoas que achava que era bobagem. E muitas vezes a gente olha com maus olhos quando a gente pensa, nossa, eu tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo triste. Será que é triste ou depressão? Será que é ansiedade ou será que é um dia que eu tô mais só na correria, estressada? E é válido sim irmos a buscar ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas. Não tem que ter vergonha não de se abrir. E outra coisa, quem tá em volta pode diagnosticar isso. Sim. Então não se furte de perguntar, Tati, tá tudo bem? Doutor Dori, tô vendo que o senhor tá meio triste ultimamente, tá tudo bem? Vamos conversar? O que tá havendo? Pra você ajudar, porque se a gente se fizer de cego, aí danou-se. É verdade, porque se a gente não consegue, eu acho que o maior dilema assim, das pessoas, profissionais, empresários, é controlar a própria mente. A gente conseguir ter o centro, ficar em paz, por isso que é bom praticar exercícios, uma alimentação também saudável ajuda você a pensar com maior clareza e estar mais tranquilo, relação familiar, afeto, ter momento de trabalho, saber separar quando chegar em casa e desconectar, tudo isso é muito importante, não é, Fernanda? Sem dúvida. Então, a questão é essa, você que está nos ouvindo e que está nos assistindo, dê atenção, olha ao seu redor. Olha ao seu redor e veja, porque provavelmente alguém que pode estar precisando de uma ajuda e de um olhar atento seu, você pode fazer a diferença. Entre a vida e a morte, inclusive. Exatamente. Essa é a nossa mensagem. Do Janeiro Branco, que está terminando hoje. Então, nós até agradecemos aí que o Hora H, eu ia dizer Papo em Dia. O Hora H está terminando por aqui na Rede Brasil de Televisão, mas nós continuamos na rádio. Para você que não está nas regiões de Olambra, Campinas, Franca, Brasília e Tocantins, Gurupi, você pode nos acessar aí pelo site grupomaisfm.com.br e continuar aqui com as notícias e batendo esse papo com Dori Bucô, especialista em Direito do Consumidor
e do fornecedor. Doutor Dori, o senhor continua com a gente no rádio. Agradeço muito a presença aqui no nosso programa da televisão. Agradeço a você de casa que nos acompanhou pela Rede Brasil. Continue na nossa programação e faça um convite. Às 7h tem RB Notícias. Você não pode perder o nosso jornal com as melhores e mais importantes notícias do Brasil e do mundo. Às 19h, nosso encontro marcado para você da TV. Um beijo, até segunda-feira com o Hermano Henning de volta. Beijo. Abraço.